Olá, tudo bem? Sou o César e seja bem-vindo a mais um tutorial. Nesse tutorial vamos ver como criar paginação no resultado do pesquisar em PHP. Só lembrando, você pode baixar o código-fonte desenvolvido nesta videoaula através do link disponível abaixo do vídeo. O que vai ser implementado é o seguinte, por exemplo, no tutorial anterior, criamos aqui o categoria. Ao selecionar categoria, já é preenchido aqui a subcategoria e vai listar todas as subcategorias relacionadas a viagens, pousadas e veículos. Neste caso, eu vou colocar carro. Quando clico em pesquisar aqui, ele vai trazer todos os resultados, todas as empresas. Por exemplo, aqui eu tenho 60 e poucas empresas cadastradas, mas tivesse 10.000 empresas cadastradas, fosse para listar tudo em uma página só, não ficaria legal. Agora vamos fazer então a paginação, vamos limitar a quantidade de resultado por página. Por exemplo, aqui vou escolher a mesma coisa, viagens e pousadas, vou escolher carros e vou clicar aqui em pesquisar. Portanto, ele trouxe somente 5 resultados por página, porque eu determinei 5 resultados. Aqui, por exemplo, temos página 1, página 2, 3, 4, e ele sempre coloca 2 páginas antes da qual estamos agora e 2 páginas posterior a qual estamos. Então, por exemplo, se eu for na 5, estamos na 5, ele vai colocar 6 e 7 e aqui 3 e 4. Vou na última, ele só lista 2 anteriores, porque não há posterior. Mesma coisa na primeira. Nesse tutorial, vamos implementar essa paginação no nosso pesquisar com categoria e subcategoria. Para começar, eu vou baixar o código-fonte que foi desenvolvido no tutorial anterior, que foi o nosso como pesquisar com 2 campos. Eu vou colocar aqui o endereço com o tamanho da fonte maior para ser mais fácil visualizar, portanto pode pausar a videoaula e copiar o endereço, que abaixo do tutorial anterior temos o código-fonte, portanto você vai baixar esse código-fonte aqui. Após ter baixado, você vai ter estes arquivos aqui, conexão, index e subcategoria. São esses arquivos aqui, inclusive o backup do banco de dados. Vamos então ver aqui no arquivo anterior, que era o nosso arquivo conexão. Estamos aqui, está informando que temos uma base de dados chamada Celc. Portanto, eu vou criar essa base de dados. Com a base de dados já criada, eu vou agora então importar o arquivo que foi baixado, o backup do banco de dados. Então, vou abrir ele e vou executar aqui. Ele vai importar para mim 3 tabelas, categoria, empresa e subcategoria. Categoria e subcategoria, então categoria, subcategoria e as empresas que pertencem a essas determinadas categoria e subcategoria. Legal. Então já está aqui criado o banco de dados. Vamos agora no nosso index. Vou abrir aqui o index. Com a página index já aberta, eu vou descer aqui para baixo, onde temos o if, onde eu verifico se o usuário clicou no botão. Se ele clicou no botão, está vindo então um post, ele acessa aqui. Então, eu vou agora aqui abaixo deste, onde eu estou recebendo, eu vou criar uma função chamada listar. Então, aqui eu tenho a função listar. Nessa listar, eu vou passar aqui o ID categoria, vou também passar a subcategoria ID, também vou colocar a paginação, então que seria a página onde o usuário está, e também eu já vou passar a conexão, a nossa conexão com o banco de dados, que seria essa cona aqui, que ela vem daqui, da nossa conexão, ok? Então já vou também passar para a nossa função. Já que eu estou falando que eu vou criar essa função, então já realmente eu vou criar ela aqui para baixo. Function, o listar, e aqui vou receber as informações. Eu posso inclusive copiar aqui de cima para ficar igual. O mesmo nome que eu estou passando é o mesmo nome que estarei recebendo aqui dentro da função. E aqui dentro da função que eu vou fazer a pesquisa e vou trazer o resultado. Então, vou recortar aqui de cima, Ctrl X, e vou colocar aqui dentro da função. Vou agora criar esta variável página aqui, porque por enquanto ela não está recebendo em qual página o usuário está.
Então aqui a variável página, eu vou atribuir 1, porque sempre quando ele for clicar no botão para pesquisar, ele sempre vai estar na página 1. Vamos ver se ele vai realmente pesquisar. Vou atualizar aqui a página. Vou viagens e pousadas, carro, pesquisar. Realmente ele trouxe os valores. Legal, ele está trazendo então os valores relacionados a carros. Então nossa função está funcionando. Agora, próximo passo, eu vou criar uma seção para mim poder salvar o ID da categoria e o ID da subcategoria que o usuário pesquisou. Para mim poder utilizar seção, eu preciso inicializar ela, a primeira coisa aqui em cima, session underline start. Então vou inicializar a seção aqui em cima. Após ter inicializado, agora sim eu posso utilizar ela aqui embaixo. Então vou colocar cifrão session, abro colchetes, aspas simples, já fecho aspas simples, vou colocar aqui o nome da seção e essa seção vai receber o que está dentro desta variável aqui mesmo. Vou copiar novamente a seção e vou colocar o ID da subcategoria. Então eu terei salvo agora na seção o ID da categoria e o ID da subcategoria. Então quer dizer que quando ele não clicou no post e ele já fez uma pesquisa, então ele vai ter salvo essas informações dentro da seção. Então eu faço um else if aqui embaixo. Se ele existir e set quem existir o essa aqui ID categoria, e aqui eu vou colocar and e também precisa existir o ID categoria. Caso exista, ele acessa else if. Então, portanto, quando ele clica no botão, acessa o if. Caso ele já tenha realizado uma pesquisa, então vai ter salvo na seção o ID categoria e o ID da subcategoria vai cair aqui no else if. Então, pego a função e passo agora o ID categoria. O ID categoria que está salvo na seção, colo aqui, e também o ID da subcategoria. Ctrl C e colo aqui, Ctrl V. Agora está faltando a página. E aqui, então, nesse else if, ele vai vir a paginação que está vindo na URL. Então, vou colocar aqui cifrão página, então a variável página. Eu vou colocar aqui iset, se existir cifrão underline get, então eu vou receber através da URL uma variável chamada página. Então, se ela existir, então atribua para mim o valor que estiver propriamente dentro do get página. Caso ele não possua valor, então atribua o 1. Ok? Vamos ver agora se ele vai estar funcionando. Eu vou colocar aqui água e alimento, bytes. Pesquisar. Ele trouxe os bytes. Eu vou pegar, copiar aqui essa URL, correto? E vou abrir uma nova página aqui. O que aconteceu? Mesmo que eu não tenha pesquisado agora, ele trouxe os valores. Por que ele trouxe esses valores? Ele caiu aqui no else if. Então vamos colocar aqui echo e vou colocar só um nome aqui, só para sabermos que estamos no else. Vou atualizar. Podemos ver que ele caiu no else. Isso porque a seção está inicializada aqui. Agora, se eu realizar uma pesquisa, viagens, carros, pesquisar, ele caiu no primeiro if e não no else aqui debaixo. Legal? Então, já separamos quando vem do botão e quando ele já realizou uma pesquisa. Agora que já organizamos a parte que vem quando o usuário clica no botão e quando ele já realizou a pesquisa, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar todas as empresas da tabela. Então aqui estarei selecionando como já estava fazendo aqui, pesquisando todas as empresas. Eu só vou alterar aqui o nome da variável, resultado, para ser mais fácil de compreender o que ela está trazendo. Então aqui será a nossa empresa. Vou comentar aqui o while, por enquanto. Então aqui eu trouxe o resultado. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou contar o total de empresas. Então eu preciso saber quantas empresas que eu tenho salvo no banco de dados. Para mim poder contar o total, então eu vou criar uma variável chamada total empresas.
Vou utilizar agora um MySQL underline num quantidade de linhas para mim saber quantas linhas tem dentro desta variável aqui que ele tem o resultado do banco de dados. Inclusive, posso dar aqui um eco total empresa, só para vermos o resultado. Vou salvar, vamos atualizar a página aqui. Ele tem 4 empresas. Vamos viagens e pousadas, carros, são os 4 resultados. Por enquanto temos só 12 cadastros, eu vou cadastrar mais. Cadastrei mais empresas, portanto agora eu tenho 75 empresas aqui cadastradas. Vamos agora aqui no nosso pesquisar. Portanto, ele trouxe agora 40 resultados. Então, nosso aqui, contando quantas linhas, trouxe 40 empresas cadastradas e relacionadas a carro. Agora eu vou determinar quantas empresas ele vai trazer por cada vez que ele listar. Então, em cada página, quantas empresas? Ele vai trazer aqui 3, 5, 8, quantas empresas por páginas. Então, setar quantidade de empresas por página. Então, minha variável vai ser chamada quantidade result PG, result, quantidade de resultado por página. Eu vou colocar aqui 5 empresas por páginas que ele vai trazer. E agora eu vou calcular o início da visualização, do qual resultado que ele vai trazer. Então, por exemplo, eu estou na página 2, então ele vai trazer do 6 ao 10. Se eu estiver na página 3, vai trazer do 11 ao 15. Então, aqui que eu vou determinar aonde que vai ser o início. Então, eu vou colocar cifrão início. Vou pegar aqui a variável quantidade resultado por página. Vou multiplicar pela página que o usuário agora está. Então, essa página aqui, então, que eu estou passando pela função. Então, se o usuário está na página 3. Então, por exemplo, eu estou na página 3. Página vezes o 5, 3, 5, 15. Portanto, ele vai começar a partir do 15. E vou agora reduzir a quantidade resultado página. Por que eu preciso reduzir, subtrair? Porque vocês viram, ó, se eu estou na página 3, ele não deve trazer a partir da página 15, e sim a partir da página 11. Então, portanto, eu estou reduzindo, fazendo a subtração por 5. Agora sim que eu vou selecionar no banco de dados. Selecionar as empresas a serem apresentadas na página. E para isso eu posso inclusive copiar o mesmo select aqui de cima. Então eu vou copiar o select lá de cima, onde selecionamos todas as empresas. Então vai ser empresas, 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 só para ficar diferente. Selecione o nome da empresa, onde o código da categoria seja igual ao código da categoria que está vindo aqui pela função, e também a coluna subcategoria no banco de dados possua o mesmo valor que está vindo aqui pela função. Legal. Mas agora eu preciso colocar um limit. Minha variável início, portanto aqui eu determinei a partir de quando ele vai começar a listar. Lembram do cálculo que eu expliquei um pouco antes? E agora a quantidade de resultado por página. Então é essa quantidade aqui. Eu determinei que ele deve trazer 5 resultados por página. Então início e o fim, a quantidade de resultados. Aqui eu já estou executando a query, então seria essa instrução. Agora eu posso criar um while para mim percorrer o resultado. Eu já vou utilizar o while que já tínhamos criado anteriormente, somente eu altero o nome das variáveis aqui. Então é pesquisar e aqui também pesquisar, como também pesquisar. Vou salvar. Vamos ver agora aqui. Atualizei a página e ele trouxe para mim os 5 resultados. E lembram que anteriormente ele tinha trazido todos os resultados. Eu agora limitei somente 5 resultados. Mas aqui eu estou informando que caso eu coloque a variável página através da URL, ele pegue o valor. Caso contrário, ele coloque 1. Ele colocou 1 porque não vinha valor. Então agora eu vou colocar esta variável na URL. Então, primeiro eu coloco o arquivo, que é o nosso index.php, é o arquivo que estamos manipulando, correto? Agora eu vou pegar o nome da variável, agora eu vou colocar interrogação, variável, e vou
atribuir qual página que eu quero. 2. Vou dar um Enter. Podemos ver que ele alterou os valores aqui. Vamos ver agora novamente. Veja, 3. Ele vai alterar os valores aqui. Ele alterou porque ele está na página 3. Então, vamos precisar agora implementar esta regra aqui embaixo na paginação, porque já estamos trazendo o resultado. Mas agora eu preciso criar 1, 2, 3, 4, assim, para podermos apresentar a paginação. Inclusive, posso colocar aqui início paginação, só para vocês saberem que refere-se aqui é a paginação. Então, aqui, primeira coisa, eu vou determinar a quantidade de páginas, que é no total. Para isso, eu vou criar uma variável chamada quantidade, PG, quantidade de páginas. Vou agora utilizar o ceil para me arredondar o valor do cálculo. Então, se foram total empresas. Então, aqui eu estou pegando a variável que possui o valor total. Então, lembro que aqui, ó, eu fiz a contagem total empresas e vou dividir pela quantidade que ele deve apresentar por página. Então, por exemplo, se eu tiver 20 resultados divididos por 5 resultados por página, 5, 4, 20. Portanto, terei a quantidade de 4 páginas somente. Então, esse resultado refere-se a quantas páginas. Agora eu vou criar mais uma variável para mim poder limitar a quantidade de links que eu quero antes e depois da página que eu estou. Então, por exemplo, se eu estou na página 6, ele vai trazer 2 antes e 2 depois. Se eu estou na 6, ele vai trazer a página. Então, eu estando na 6, ele vai trazer 2 antes, que é o 5 e também o 4. Depois também 2, link 7 e o 8. Então, é isso que eu estou determinando. 2 links que eu vou querer antes e 2 depois. Então, para isso, eu vou criar uma variável chamada maxLinks e vou atribuir aqui 2, porque eu vou querer 2 links antes e 2 depois. Eu posso colocar aqui um eco só para me separar aqui, um eco BR, para ficar mais organizado. Vou dar aqui um eco e vou imprimir agora a primeira página. Então, vamos colocar aqui primeira. Salvar, vamos ver aqui como que ele vai ficar. Primeira, certo? Então, quando o usuário estiver na página 3 e clicar aqui na primeira, ele deve voltar na primeira página. Então, para isso, eu vou criar o link. A href, vou atribuir o nome do arquivo. Então, eu posso copiar daqui de cima para mim não ter erro. Index, PHP e a variável página. Já colei aqui. Só preciso colocar aspas simples, porque ali eu coloquei aspas duplas. E ao invés de 3 aqui, eu coloco 1, porque eu estarei voltando para a primeira página. Então, é 1. E já fecho a tag A, que é o nosso link. Vou salvar, vou atualizar, e ele já se tornou o link. Ó, eu estou na página 3. Vamos ver os valores. Ó. Temos o 2DR, certo? Se eu clicar aqui na primeira página, ele foi para a primeira página, e aqui não temos mais o 2DR que estava aqui, correto? Então, nossa primeira página já está funcionando. Vamos agora criar também a última página. Então, aqui vai ser a última. E a última, ele vai pegar a quantidade de páginas que ele tem aqui. Lembram como que eu havia apresentado como funciona a contagem? Vou salvar aqui. Vamos ver aqui, ele vai apresentar a última página. Primeira e última. Eu clicando em última, ele foi para a página 8, correto? Vou clicar aqui na primeira, ele vai para a primeira página. Agora eu vou imprimir a página atual onde eu estou. Então, eu coloco echo com a variável que possui a página que eu estou. Lembra que eu estou passando aqui pela função a qual página que ele está? Esse valor aqui está sendo passado o valor que vem pela URL, que seria este valor aqui. Então, se eu estou na página 1, ele vai imprimir para mim página 1. Cifrão página, salvar, vamos ver. Estou na página 1, imprimiu a página 1. Vou colocar página 8, imprimiu a página 8, legal? E ele não é um link porque se eu estou na página, eu não preciso tornar ele um link. Simplesmente só vou apresentar na qual página o usuário está. 8, legal? Ele não é um link. Agora eu preciso listar 2 antes e 2 depois. Vamos listar as 2 antes aqui.
Para fazer isso, vou criar aqui um for, vou abrir um for, vou criar uma variável iPage, as páginas anteriores. Eu poderia colocar só o i, como a maioria fazem, mas eu vou criar aqui iPage para ser mais fácil. Vou pegar página, então na página que o usuário está, e o máximo de link que ele pode apresentar. Ponto e vírgula, vou pegar novamente a variável iPage, e agora eu vou comparar se ela é menor ou igual ao nosso cifrão página menos 1. E agora, sempre que ele passar por aqui, o meu iPage vai ser incrementado mais. Portanto, ele vai ser incrementado mais 1 toda vez que ele passar por aqui. Vou abrir aqui a chave, finalizar a chave e vou fazer assim. Se nosso iPage for maior que ou igual a 1, então se ele for maior que 1, ele deve acessar este hífen. Caso ele seja 0, eu não vou ter página 0. Então não tem por que imprimir. Por exemplo, se eu estou na primeira página, ele não vai listar nada para cá, porque não precisa listar 0, menos 1. Então, for 1, ele imprime. Caso seja menor de 1, ele não vai imprimir as páginas anteriores. E aqui eu dou um eco. Posso copiar daqui para ser mais fácil. Colo aqui, href igual index, ok? E aqui, ó, o página, minha variável página, vai receber o iPage. E a mesma coisa que o valor que vai aparecer o iPage. Vou salvar, vamos ver agora aqui o resultado. Caso eu esteja na página 1, ele não apresenta nada antes. Agora, se eu for para a última, ele apresentou ó, o 6 e o 7. Agora, só vou dar um espaço aqui para ficar melhor. Então, dei um espaço ali, 6 e 7. Se eu clicar aqui no 6, carregou a página 6, correto? Então, só falta aqui dar mais um espaço. Então, se eu estou na página 6, ele listou duas anteriores, 5. Se for na 3, ele vai listar 1 e 2. Se eu for na 2, ele só vai listar o 1. Ele não traz as páginas anteriores. Se eu for na 1, ele não traz nada antes. Então, se eu fiz desta maneira para trazer as anteriores, é a mesma coisa as posteriores. Somente eu vou mudar aqui, ao invés de i, vou colocar depois, o nosso d. Alterar todas as variáveis aqui. E aqui eu vou colocar mais 1, porque eu não estarei agora reduzindo, e sim somando. Então, é mais 1. E aqui, páginas. E agora, aqui também estarei somando o máximo de link que o usuário pode visualizar. Assim como eu determinei aqui em cima, caso ele tivesse página 0, ele não deveria imprimir, a mesma coisa aqui. Se eu informo que existe no máximo, vamos ver aqui, 8, pode ver aqui no rodapé, a última página 8. Se ele estiver na página 8 e aqui tentar imprimir a 9, ele não deve imprimir. Então, eu vou informar aqui. Ele só vai acessar aqui o hífen se a página que ele está tentando imprimir for menor que a quantidade de página, que seria o nosso 8 lá. Vou salvar. Vamos ver agora aqui o resultado. Portanto, ele trouxe 2, 3. Então, ele está 2 anteriores e 2 posteriores. Se eu for para a última página, ele só lista o link atual, a página atual, e ele não coloca as páginas posteriores, porque não existe. E o resultado, podemos ver, ele traz conforme a página. Portanto, agora o nosso listar está bem legal. Ele lista a quantidade que determinamos, ele não vai trazer, por exemplo, se eu tiver 1000 empresas, as 1000 empresas em uma página só, então ele vai trazer a paginação. A nossa paginação também está bem legal aqui funcionando. Agora só falta criar o layout, mas o layout vamos criar na próxima aula. Só lembrando, caso queira baixar o código-fonte, você pode baixar através do link disponível abaixo do vídeo. E aguardo você no próximo tutorial, no qual vamos criar o layout desta paginação. Gostou do tutorial? Inscreva-se no nosso canal para receber mais tutoriais.